essa missão. Os meninos entraram no nosso grupo também para dar continuidade, porque a gente sabe que a gente é passageiro, né? E logo, logo essa juventude tem que tomar de conta dos veteranos que já estão aí cansados. O Augusto Júnior, que é o nosso líder, não pôde estar aqui, por isso que eu vim, tá bom? E vou falar um pouco para vocês do que são esses materiais que vocês estão trabalhando na disciplina de geografia. Então, olha só, quem quiser fazer a anotação. Como é que se forma um cânion? Ele se forma desde a formação do próprio relevo brasileiro. E o relevo brasileiro ele é um dos mais antigos do mundo. Nós temos um relevo velho, né, como se pode dizer, e temos alguns estudiosos que fazem a definição e estudo aprofundado do nosso relevo. E ele vem desde a formação das eras geológicas. Então, se você for estudar as eras geológicas, você vai ver que as rochas surgiram no Paleozoico, né? Na idade paleozoica, ou na era paleozoica, que são mais de 250 milhões de anos, né? Então, esse é o período mais exato das formações rochosas. E o nosso relevo brasileiro tem essa data. Mas temos também rochas temos materiais líticos da era Cenozoica, que é há 65 milhões de anos. Os nossos cânions, eles são formados justamente com a formação do relevo. Como é que isso acontece? Existem duas formas de formar um cânion, né? A forma mais natural da composição da rocha, que é a chamada forma interna, né? Ela vai sendo erosiva, ela vai se desgastando, e a forma provocada e feita pela água. Como vocês podem ver, aqui tem a prova de que esse cânion foi formado através da formação do relevo brasileiro pela escavação da água. Aquele ditadozinho popular que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então a insistência da água vai cavando e formando o cânion. Então o cânion são fendas profundas, formado por ação natural ou pela escavação da água. E como é que se dá a formação natural? Como são rochas, por mais que vocês possam ver que são rochas duras, na verdade elas são rochas erosivas, sedimentares. Então temos três tipos de formação rochosa. As principais, que são as rochas vulcânicas, que são todas essas que estão externas. Mas existe uma formação de rocha que ocorre dentro da própria terra, dentro do próprio vulcão, que é quando a rocha esfria, né? Então essas aí são as rochas intrusivas. Elas se formam no interior da terra, no interior dos vulcões. Então elas ficam lá porque esfria, com o processo quando o vulcão vai jogando as lavas. Então por isso que são rochas vulcânicas, e ele vai esfriando e lá dentro eles formam essas rochas. Geralmente elas ficam internamente. Quando elas sofrem um outro processo de transformação, aí nós já vamos ter uma segunda rocha no mundo, que é a rocha metamórfica. São as rochas que se transformam de uma outra rocha. Por exemplo, o mármore. Então, o mármore é um exemplo de rocha metamórfica. Ele se transforma da pressão exercida sobre uma rocha já existente ou sobre o calor que acontece. Então, forma o mármore, que todo mundo sabe o que é mármore, né? E aí nós temos a terceira rocha, que são as rochas sedimentares, que são justamente rocha formada pelo sedimento de areia. Então ela vai se compactando com a formação das eras geológicas, vai se compactando com o uso de água, a pressão da água, a pressão do calor faz elas se formarem, mas são rochas bastante frágeis, as rochas sedimentares. Então nós temos o cânion do Esporão, aqui nessa área, que possivelmente ele foi formado pela utilização, principalmente pela questão da água, como vocês podem ver. Então basicamente as rochas intrusivas são as rochas vulcânicas, que ficam no interior do vulcão ou da própria rocha, e as extrusivas são as que vocês estão vendo aqui, que são as rochas externas, né, que se formam fora quando as lavas, os vulcões entram em erupção, e as lavas fazem um processo de resfriamento e se solidificando, formando as rochas, principalmente rochas sedimentares. A argila também é uma rocha sedimentar. Beleza, pessoal? Basicamente isso. Estou aberto para perguntas. Fiquem à vontade. O cânion tem um fim? Tem. Na verdade, esse cânion ele é um rio da cidade de vocês, o Rio São Miguel. Mas esse aqui, ele não é tão longo assim. Então ele é um cânion de menor proporção. Nós não podemos dizer exatamente para aqui a extensão dele. Só mais ou menos a profundidade, a altura dos paredões. Mas a extensão dele em si nós não podemos te precisar ainda, porque provavelmente ainda não foi nos passados, não foi feito um estudo. Mas esse cânion aqui, o fim dele é no rio Cais, que é um rio de Castelo. Então é o encontro das duas águas, do rio São Miguel e do rio Cais, que fica próximo aqui a esse local que nós estamos. Próximo que eu falo, alguns quilômetros, tá bom? Professor, quando está correndo sobe até em cima ou não? Sim, quando a enchente, quando há um período mais chuvoso, como vocês podem ver,
Aquela passagem ali era muito utilizada pelos os moradores mais antigos. Então, ainda hoje existe a Carnaúba, que é como era muita chuva e não tinha uma outra passagem, aí eles sempre utilizavam a Carnaúba para passar, meio que arriscado. E isso até que uma época, nos anos 80, se eu não estiver errado, uma pessoa foi passar aí e ele escorregou e só encontraram muito tempo depois as ossadas dele, né? Inclusive era um exímio nadador, era um dos maiores nadadores de Castelo, da família Vitório, e ele acabou falecendo, que escorregou e a água estava no período de enchente, a água arrastou ele e ele não conseguiu sobreviver. Então, como eu disse para vocês, tem lugar que dá mais de 15 metros de altura, pessoal. Mais de 15 metros de altura. E aí uma outra característica que vocês podem ver é das paredes invernizadas. A água é cristalina, é possível ver o fundo da água. Ela está limpando, porque teve um período de chuva muito forte, intensa, então agora que ela está limpando, geralmente no mês de setembro, ela fica limpa, cristalina, você consegue ver a 2,5 metros ou 3 metros de profundidade, você vê o fundo, né, por causa da limpeza da água. Você vê agora com você. Você tem mais alguma informação? Ei, professor, o senhor sabe quanto metro de profundidade? Rapaz, como eu te falei, só da água tem lugares que dá mais de 3 metros de profundidade, só da água. Mas a altura do paredão tem lugares que dá de 15 a 18 metros. Né? Tem lugares. Exatamente. Como eu te falei, a água que vai cavando. Né? A profundidade de um cânion que faz isso acontecer é a água. Ou então o processo erosivo, mas a água mesmo é quem abre a rocha. Então, agora tu imagina há 250 milhões de anos isso, o tempo todo a água batendo, né? E aí por isso que ele se forma dessa forma, ela abre a fenda. Existem outros fenômenos que vocês vão conhecer não na rocha, mas na areia, que é a chamada vossoroca. Creio eu que o Felipe ainda vai falar na geografia desse fenômeno para vocês. Ocorre muito nas laterais de estrada, que são fendas cavadas pela água, a terra se abre, né? A gente chama de ravinas ou vossorocas. Isso é um termo muito utilizado na geografia. Já é o nosso próximo conteúdo. Esse. Professor, já teve uma época que secou? Ele provavelmente, sim, ele seca, né? Ele chega em alguns pontos, mas não totalmente, né? Como nós estamos com 2 anos com muita água, ele não vai secar. Isso é uma certeza. Ele vai esperar vir novamente as chuvas. Ele começa onde? Ele começa aí na cidade de vocês, no Rio São Miguel. Ou Rio. Agora o cânion, como a gente pode ver, ele está aqui nesse trecho. Só é nesse trecho aqui mesmo. Viu? Da comunidade Dantas. Vocês só podem prestigiar ele aqui. Viu? Comunidade Dantas. Que aqui é o Ecopark do Esporão. Mais alguma pergunta, turma? Pessoal, em relação às rochas, nós falamos lá na sala de aula, vocês estão aqui agora numa aula passeio, vocês estão tendo contato direto com as rochas. Falamos sobre rochas magmáticas, sobre as rochas, quais foram as outras? Sedimentares e também as Metamórficas. Metamórficas. E eu falei das 3. Falamos das 3. O Paulo muito bem lembrou para vocês a definição de cada uma delas, né? E aqui nós temos o prazer de estar vendo essas belíssimas formações rochosas, saindo da sala de aula, saindo das páginas dos livros, para ter contato direto nessas formações rochosas. Vocês têm alguma dúvida do que foi falado aqui a respeito sobre o local, sobre esse cânion, sobre o tipo de formação rochosa que nós temos aqui presente? Essa rocha aqui, como eu falei, ela é uma rocha sedimentar. Mas ela é uma rocha vulcânica. A princípio ela foi uma rocha vulcânica, porque ela foi jogada para fora. Né? E aí ela é uma. Porque as rochas vulcânicas, como eu falei, são divididas nesses 3 tipos que a gente acabou de falar. Né? Vocês lembram quando a gente falou sobre rochas primárias e rochas secundárias? Isso. Quais são as rochas primárias que nós temos? São as magmáticas, não é isso? É isso, exatamente. São as primeiras rochas. Primeiras a partir rochas. delas nós temos as demais rochas. As secundárias e as metamórficas. Não esqueçam isso, pelo amor de Deus. Porque a rocha metamórfica, tem gente que confunde. Acha que o arenito é uma rocha metamórfica. Ele foi areia. Só que ele não é uma metamórfica. A metamórfica ela só ocorre quando há uma pressão muito forte da terra ou do calor. Aí, exatamente. Aí ela vai. É uma outra rocha que vai se transformar numa nova rocha. Aí é a rocha metamórfica. A sedimentar ela é formada por sedimento, que é essa aqui. Se a gente pegar e ficar esfregando ela daqui a pouco, ela vai soltar areia. Ela é formada pelo arenito. Ela é uma rocha sedimentar, portanto é uma rocha mais frágil. Por isso que a gente não pode ficar muito na borda, porque ela pode haver um desplacamento natural. Mas não deixa de ser, no princípio, como eu falei, uma rocha anteriormente, a base de tudo, a rocha primária, que são as rochas magmáticas. Né? E ela sofreu resfriamento e se transformou em rocha. Em geografia nós não aprendemos a falar pedra. Jamais, esse conceito muda.
tudo enquanto até a areia a gente tem que chamar de rocha. Né? E aprendemos que areia é um tipo de rocha, né, pessoal? Areia é um tipo de rocha, chamada em pequenos fragmentos, né? É bem minúsculozinho. Né? Então aí nós temos os primeiros que ele cita lá das rochas magmáticas, o basalto, né? Como ele vai citar o granito. Então a gente tem alguns exemplos. Né? E aqui nós vamos ter o arenito, que é um dos fundamentais, e a rocha metamórfica a gente vai ter como maior exemplo para lembrar todo mundo lá na aula de geografia, é o mármore. A pedra de mármore ela é totalmente metamórfica. Ela sofreu um processo de transformação de uma rocha anterior magmática. Então vocês aprenderam o que é rochas intrusivas, rochas extrusivas. Aqui nós não temos estalactites nem estalagmites. Só ocorre em cavernas. A predominância deles mais em cavernas. Como aqui não temos caverna, praticamente é aberta, então essa formação não vai ocorrer, porque ele precisa de sódio, né? Água e sódio para formar esse tipo de rocha interna, dentro da alguma outra pedra. É um pouquinho que eu sei, é isso. Não... Daqui a alguns anos o clima pode aumentar por causa da água? Cavar, esse é um processo que não acaba nunca. Isso pode continuar, né, aumentando, né? Porque a água vai continuar cavando, ela sempre está cavando, é um processo contínuo. Só se acabar a água, aí o clima deixa de ampliar. A profundidade vai sempre estar aumentando, a profundidade, e a extensão dele também pode ocorrer. Professor, e o vento, como é que Aí é uma proteção natural, possivelmente a água traz algumas resinas e aí ela vai se fazendo parte da rocha. Como é uma rocha arenítica, tudo enquanto que se deposita nela pode ir compactando. Então isso pode é uma proteção natural da rocha. Essa área do verniz ela não vai desgastar fácil do que uma mais áspera. Né? Então ela é um verniz natural mesmo da própria rocha que ele entra em contato com ela, é uma espécie de cimento. Então é a água que faz isso aí. São os componentes da água. Aí é químico, aí já precisa fazer um estudo químico, porque tem rochas que há um processo químico na formação delas. Ela passa também por um processo químico. O vento, a ação natural, que vocês devem estar estudando, que é a ação eólica, ela também provoca a compactação da rocha arenítica. Né? A ação natural do vento, da água, é que faz as rochas areníticas se formarem. São sedimentares. Ei, professor, tem como passar pro outro lado? Tem, mas Quem essa joga, mas... essa aqui tá ela Maria, Deus do Maria, você vai passar fazendo balé lá naquela canaúba. Não pode passar ali, não. Hã? Pode, mas nós não vamos passar, né? Porque necessidade. não vai ter necessidade. O que vocês precisam aqui, o Poço da Sandaíba, para falar um pouco da água, né? E aqui também vocês podem abordar, claro, o bioma. Geografia aqui tem tudo para geografia. Isso é uma aula de geografia completa. Manda bala, vou fazer bala. Só dá um dedo. Marilisa, pega em Marilisa, eu brinquei, né? Isso aqui. Pessoal, podem tirar foto, Agora cuidado, mantenham distância, viu? Fiquem à vontade para fazerem bastante fotos.